Eu já tenho todos os preparos para o romance real, eu já tenho também a aprovação dos meus pais e da minha liderança sobre a pessoa que eu estou orando e acreditando que é da vontade de Deus para minha vida. E agora, o que acontece? O que a gente faz? Agora vem uma fase muito especial, uma fase maravilhosa do romance real, que é quando inicia-se a amizade especial. Eu lembro quando Pauline e eu começamos nossa amizade especial e eu tava tão empolgada, tão feliz e tão emocionada dia após dia de viver aquela fase tão maravilhosa de nos conhecermos mais um ao outro. E é uma fase, a amizade especial é um período, é uma fase onde esse casal irá se aproximar em 3 aspectos. No aspecto social, no aspecto espiritual e no aspecto emocional. O aspecto emocional, é claro, você está começando a gostar e se apaixonando mais e mais pelaquela pessoa, especialmente agora que você tem todas as confirmações de que é da vontade de Deus para sua vida, que você provavelmente realmente vai se casar com aquela pessoa e viver o resto da sua vida com ela. E isso é tão maravilhoso, mas é tão importante durante essa fase de amizade especial, o casal compartilhar sobre todas as experiências emocionais que eles já tiveram, sobre os históricos do passado, se existem coisas que você já viveu no seu passado, se você já se envolveu emocionalmente com outras pessoas. É importante nessa fase haver uma transparência total sobre aspectos emocionais. E no aspecto espiritual também você vai começar a compartilhar mais e mais de suas experiências com Deus, com aquela pessoa. Eu lembro também quando Pauline e eu estávamos de romance real, a gente sempre compartilhava o que Deus estava falando conosco, coisas que estavam acontecendo no nosso ministério, desafios que nós estávamos enfrentando no ministério, mas também bênçãos, palavras que Deus estava falando conosco naquela época. É tão importante essa aproximação espiritual, de estarem orando juntos, estarem compartilhando a palavra de Deus um com o outro, as experiências com Deus um com o outro. E também no aspecto social, né? Quando geralmente você anuncia mais publicamente que você está num relacionamento com aquela pessoa, numa amizade especial. Você começa a conhecer mais a família daquela pessoa, os pais, os irmãos, a parentela, também os amigos. E é tão importante você estar bem conectado e se dar bem com todas essas pessoas que já fazem parte da vida daquela outra pessoa. E dentro da amizade especial existe algo muito importante que realmente que traz um efeito e frutos para o seu casamento no futuro, que é estabelecer um alto padrão de santidade, um alto padrão de pureza. E junto com essa pessoa que você está em amizade especial, vocês vão estabelecer esse padrão, sendo dirigidos pelo Espírito Santo, buscando em Deus qual o padrão que você deve estabelecer e confirmando se realmente essa é a vontade de Deus para sua vida, se esse é o padrão que Deus quer que vocês cumpram através da confirmação dos seus discipuladores, dos seus pastores, dos seus pais. Esse padrão vai ser fundamentado no quê? Na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus e também naquilo que você sente que o Espírito Santo está lhe dirigindo. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Pri. E aqui é o Isa. E a gente realmente gostou muito do nosso tempo de namoro, foi um tempo muito especial. A gente namorou quase 1 ano, mas antes disso também a gente já foi amigos por muitos anos, né? E teve 2 coisas que eu quero falar que ajudou muito o nosso relacionamento nesse tempo de namoro. A primeira delas veio de uma conversa que eu tive com meu sogro, o pai da Pri. E conversando com ele sobre os limites, ele me falou: Israel, se você traçar uma linha de segurança antes da linha de segurança, você nunca vai ter, né, risco nenhum. E também algo que a gente entendeu é que a gente tinha pra sempre pra aproveitar. Então o namoro era hora de ser cuidadoso. Verdade. A gente não tinha uma lista muito grande de coisas que não podia e podia, mas a gente sabia que a gente queria dar nosso primeiro beijo no nosso casamento. Então isso era mais tipo a regra geral, assim, que a gente tinha estabelecido. E outras coisas a gente foi descobrindo. Tipo, a gente se beijava muito no rosto e se abraçava de lado, assim. Mas às vezes quando a gente pensava, tipo, ai meu, tá ficando um pouco difícil, a gente, quando cava isso, era sempre bem aberto, né? Então foi muito gostoso. E a gente realmente recomenda vocês serem zelosos também.
Beleza? Tchau, tchau. Beijo. Fala galera, eu sou o Felipe. E eu sou a Hannah. Nós estamos casados há 1 ano e 8 meses e nós vivemos um romance real. Tivemos um relacionamento de pureza, de santidade, respeitando um ao outro e foi maravilhoso. Queria que a Hannah contasse um pouquinho, amor. Conta pra nós como é que foi. Então, como eu e o Felipe, a gente teve um sonho desde criança, através da ajuda dos nossos pais e com a palavra de Deus, de nos casar virgem, nós tínhamos isso muito forte no nosso coração. Então, quando a gente entrou no relacionamento, era assim um padrão bem estabelecido pela gente. Então, a gente não tinha problema em gastar tempo juntos, só eu e ele, sair no carro, por exemplo, sair para comer para um restaurante, porque a gente tinha realmente esse sonho em mente, a gente não ia deixar um momentinho de prazer estragar esse sonho que a gente tinha para as nossas vidas. E mesma coisa com o beijo, a gente também decidiu, né, amor? É verdade. Que o nosso primeiro beijo seria no casamento. E foi assim, decidimos juntos e assim foi. Então, gente, no nosso relacionamento, né, quando a gente estava começando nossa amizade especial, nós quisemos colocar um padrão bem alto. Primeiramente para honrar a Deus e também pensando assim, no futuro, nos meus filhos, eu quero poder dar um exemplo da minha vida, como é que eu fiz com a mãe dos meus filhos, para eles seguirem o nosso exemplo e também, é claro, nossos discípulos e outros jovens ao redor do mundo. A gente queria ser um exemplo, igual a Bíblia diz. O Paulo estava escrevendo para Timóteo, falou assim, seja um exemplo para os fiéis, né? Nós queríamos ser um exemplo e mesmo que talvez alguma área de tentação que a gente não ia cair, mas a gente sabia, não, para outras pessoas talvez seja uma área difícil, eles poderiam cair, então nem a gente não vai fazer, pra gente poder falar assim, não, nem a gente não faz, é melhor você não fazer também no seu relacionamento. Mesmo que talvez a gente não teve, né, relacionamentos sexuais fora do casamento, nunca antes, a gente nunca beijou ninguém antes, nunca namoramos antes, mas a gente já estabeleceu um padrão alto também dentro do relacionamento, para poder dar como exemplo, para ser um exemplo para as outras pessoas, né? Outra coisa também, quando uma tendência, eu sei, especialmente para nós homens, eu acho, é querer sempre ir até o limite, né? E até onde eu posso ir sem pecar, né? E, é claro, primeira coisa, tem 2 coisas que eu quero falar sobre isso. Primeiro, que a gente nunca devia andar em cima da linha. A gente deve saber se esse daqui é o meu limite, então eu vou andar bem longe do meu limite, porque aí eu vou colocar um limite de padrão, assim, se o limite é aqui, e eu vou colocar o meu padrão aqui longe, porque se eu cair do meu padrão, pelo menos eu ainda estou longe de pecar. Mas se eu cair do meu padrão, eu vou falar pro meu discipulador, falando, eu quero melhorar, não quero cair nem no meu padrão alto, eu não quero, né, ultrapassar esse limite. E a segunda coisa que é muito fácil para nós homens querer fazer é perguntar assim da nossa liderança, fala assim, o que eu posso fazer? E pedir para a nossa liderança, nosso discipulador, nossos pais falarem assim, olha, só não faz isso. Aí a gente faz tudo menos aquela uma coisa que eles falaram pra gente não fazer. E a gente sabe que a gente está ultrapassando limites que a gente não devia ultrapassar até depois do casamento. Então, eu decidi no nosso relacionamento, que eu até falei isso com meu pai, o meu discipulador, eu falei assim, olha, e com o pai dela também eu falei isso, eu falei, olha, eu quero buscar do Espírito Santo qual padrão que nós vamos viver. Aí eu quero falar com vocês e ver se vocês concordam com aquilo que eu estou falando. Se eu estou colocando no padrão alto o suficiente ou muito baixo. Aí eu quero que vocês me deem a sua opinião, a sua opinião. E eu quero que você, assim, me diz se tá ok, se não tá ok. Mas eu não quero que vocês fiquem falando, Paulinho Paulinho não faz isso, Paulinho não faz isso. Não, eu quero buscar de Deus o que o Espírito Santo diz que eu devia ou não devia fazer, e eu vou trazer para vocês vão concordar ou discordar, e de lá a gente vai colocando esse padrão e conversando com a Priscila sobre esse padrão. Então, era uma coisa que eu decidi fazer, não buscar o que eu posso e não posso, né? Sempre aquela pergunta, o que pode e não pode no relacionamento. Busque isso do Espírito Santo primeiramente e depois vai direto lá com os discipuladores para ter certeza que foi o Espírito Santo falando com você. Eu não fui primeiramente para Priscila para falar com ela sobre o que o Espírito Santo está falando comigo. Eu falava primeiro com os meus pais, depois eu compartilhava com ela também para ver se ela também concordava com aquilo. Por exemplo, quando a gente começou a nossa amizade especial, nós decidimos que até nós nos noivarmos, a gente não ia nem andar de mãos dadas.
Então, era só um padrão que eu quis colocar, não tô dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Mas foi um padrão que a gente decidiu colocar, porque até ter o noivado a gente ainda estava buscando as confirmações mesmo de Deus e depois de ter todas as confirmações, então nós noivamos, né? Mas até lá, então, a gente estava se conhecendo mais e mais, então não se envolvendo fisicamente, inclusive nem segurando, andando de mãos dadas, né? Quando a gente dava um abraço, era só um abracinho, rapidinho e só, mas sem beijo, sem andar, sem fazer carinhos, sem nada disso. Depois que nós noivamos, aí eu falei com os meus pais, até antes de noivarmos, eu falei, olha, eu pretendo que depois de noivado, que eu vou estar andando de mãos dadas e também dando um beijinho no rosto dela. Mas eu não vou fazer tudo isso logo que a gente se noivar. Logo depois que eu noivar, eu penso em começar a andar só de mãos dadas com ela. E depois ir acrescentando e cada vez que eu ia acrescentar, eu ia falar com eles. Então, eles sabiam o dia que a gente ia se noivar, então eu falei, depois desse dia, então eu pretendo andar de mãos dadas com ela. Tá? Tudo bem? Tudo bem. Então tá, naquele dia que a gente noivou, ela disse sim, né? Aí nós começamos a andar de mãos dadas. Foi muito legal. Especialmente aquele primeiro dia, o primeiro Tadel que a gente chegou na igreja andando de mãos dadas, foi muito engraçado. Muito diferente, mas foi muito gostoso. Mas aí depois de um tempo, né, aí eu cheguei e falei com meu pai, falei com o pai dela, olha, né, a gente já tá noivos há esse tanto de tempo, agora eu penso em começar a dar um beijinho no rosto dela, de vez em quando, né, e tal, e o que vocês acham, vocês concordam, concordamos e tal. Então, tudo foi perguntando ao Espírito Santo quando que a gente poderia fazer essas coisas, falando com os nossos discipuladores e tal. Não que fazer aquilo antes de noivado ia ser pecado, não que todo mundo tem que fazer do nosso jeito. Foi o nosso padrão que a gente decidiu fazer por causa de várias coisas, especialmente para honrar a Deus e também para sermos exemplos para os nossos filhos e para os nossos discípulos e os jovens ao redor do mundo. E é importante a gente, nessa fase, sempre pensar de que depois do casamento, a gente vai poder fazer tudo o que a gente quiser. Então, aquele período de amizade especial e noivado é tão pequeno comparado a toda a vida que você vai ter com aquela pessoa. Então vale a pena se proteger, né? Assim, se guardar o coração, buscar a direção do Espírito Santo nessa fase, porque com certeza o casamento é muito mais divertido, é muito mais maravilhoso. Os frutos que você colhe no relacionamento, quando você espera o tempo certo para cada coisa, é tão especial.